De volta com o nosso Você Bonita. Daqui a pouquinho, perguntinhas do público ao vivo no @Você Bonita TV. Hoje recebendo o reumatologista, Dr. Fábio Jennings, pra gente falar de fibromialgia. Vamos lá, doutor. Então vamos começar do início. Já já você me conta se hoje a gente descobriu mais a respeito, até para facilitar esse diagnóstico. Queria que você começasse então contando o que caracteriza o quadro, né? O que é comum entre os pacientes como queixa, pra gente chegar talvez numa investigação de fibromialgia. Sim, a fibromialgia é uma doença de dor crônica, né? Ou seja, uma dor que é prolongada no corpo inteiro. Tá. Né? Então, a característica principal, o sintoma, é a dor. Né? E muitas vezes o paciente não localiza só num ponto, é espalhada no corpo inteiro. Então, ele fala que o corpo inteiro dói. Dói. E isso, claro, que com um tempo de duração maior do que 3 meses. Né? Claro, se você vai ter uma dor de uma semana, fez um exercício, não é fibromialgia. Você tem que esperar aquele tempo para poder ser considerado uma dor crônica para dar o diagnóstico. Então, o sintoma fundamental, principal, é a dor crônica nesses pacientes. E é algo ligado a uma questão nervosa, né? De nervos, enfim. Na verdade, ela é multifatorial. Tá. Existe a alteração do sistema nervoso central, ou seja, do cérebro mesmo, que altera o controle de dor, né? Ou seja, você tem um limiar de dor que não está bem regulado, então você fica mais sensível à dor. Tá. E existem outros fatores, como fatores hormonais, o sedentarismo, estilo de vida, ansiedade. Então, diferente do que as pessoas pensam, não é só uma doença psicológica. Tá. Porque existem também alterações na musculatura, né, da periferia do corpo que mostram que não é uma doença só psicológica, ou seja, o músculo do paciente fibromialgico é um músculo que é pobre de irrigação sanguínea, que não tem quase mitocôndrias, ou seja, é um músculo sedentário. Então, não é só psicológico do sistema nervoso central. Existem também, mesmo. é físico mesmo. Que interessante. Então, isso já é uma informação a mais que hoje vocês têm, né, dentro Sim, aí do existem quadro. estudos com um ultrassom que ele consegue ver a microcirculação dos músculos e que consegue determinar que aquilo não está sendo bem irrigado. Olha que Né? interessante. Então não é só um fator psicológico. Existem também estudos que mostram uma ligação familiar, uma ligação hereditária. Tá. Ou seja, alguns genes já foram identificados que mostram que a probabilidade de alguém da família ter aumenta se algum paciente tem daquela família. Tá. E outra coisa também é a parte hormonal, porque é bem comum também em mulheres na menopausa, quando diminuem os hormônios femininos. E também nos homens, talvez com a diminuição de hormônios masculinos. Mas ainda é mais comum em mulheres. Mais comum em mulheres. Mais comum em mulheres. A gente vai colocar um vídeo, só pra gente mostrar um pouco a questão dos pontos que podem, né, desenvolver aí essas dores. Então é no corpo todo mesmo e é no músculo. Isso, a dor às vezes é super mal definida, né? Então mostra aqui um modelo que tem todos os pontos que são bem caracterizados. Esses pontos são clássicos, que são chamados de tender points, ou seja, pontos de sensibilidade, em que a gente pesquisa no paciente. Claro que atualmente esses pontos, a definição tem caído um pouco, não é necessário que o paciente tenha todos esses pontos. Entendi. Porque você pode ter um quadro que a gente chama de espectro de fibromialgia. Ou seja, o paciente ele não preenche todos os critérios, mas ele apresenta sintomas que sugerem que seja fibromialgia. Então, diferente como se pensava antigamente, que era sim ou não, tem fibromialgia ou não tem, e aí no vídeo mostrando essa alteração do sistema nervoso central, né, no controle de dor, deixando o paciente mais sensível a estímulos dolorosos, ou seja, um apertão que normalmente você sentiria como normal, o paciente com fibromialgia, ele vai sentir como extremamente dolorido. Entendi. Né? Então, aí mostrando ao toque, de fato, você tem essa resposta dolorosa alterada. Então é tem isso que a gente... sensíveis, assim como em outras doenças que vocês também colocam dessa forma. Não é sim e não. Não é pode assim, ter não. uma Você sensibilidade. pode ter um espectro que os americanos chamam de fibromialgia, ou seja, é um estado fibromialgico que você não consegue
chegar num diagnóstico sim, mas você tem que tratar como. Entendi, perfeito, doutor. Bem explicado. E vale lembrar, gente, que a fibromialgia é incapacitante em muitos momentos e tirando aí toda a qualidade de vida, até da produção de trabalho, do dia a dia, né, levando a um sedentarismo. Então, por isso que vale a gente bater nessa tecla. Eu vou deixar algumas perguntas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Queria conversar com você, como você é reumato, a gente falou até durante o intervalo, da ligação entre doenças autoimunes e uma possível fibromialgia. E essa questão mesmo, se de fato o estilo de vida, e hoje pensando até na questão de doenças autoimunes, se a dieta também pode interferir aí e até prejudicar mais ainda a qualidade de vida. Vamos continuar o nosso assunto. Dr. Fábio Jennings, junto com a gente, reumatologista, vou pedir já para ele se aproximar para ficar todo mundo aqui. Eu vou apresentar para vocês o Ilan Luque, que é fisioterapeuta. Como vai? Tudo bom, querido? Bem, e a nossa modelo é a Cristina Matos, mais uma vez com a gente. Bem-vinda também. Vamos lá, nós vamos unir aqui as coisas, porque quando a gente fala de fibromialgia, vocês já devem ter lido ou ouvido a respeito, é uma doença multidisciplinar. Então, a gente realmente precisa aí unir profissionais de áreas diferentes para a gente ajudar o paciente. Doutora, eu te deixei uma perguntinha antes da gente começar com os exercícios. A questão de doenças autoimunes, essa relação com a alimentação e estilo de vida, me conta, o que já se sabe sobre isso? Bom, a fibromialgia não é uma doença autoimune por si, né? Mas ela pode vir junto com outras doenças autoimunes. Por exemplo, pacientes com lúpus é comum terem fibromialgia, pacientes com artrite reumatoide também e etc. Então, assim, a combinação, claro, da alimentação com todas as doenças, não só autoimunes, mas com a fibromialgia, que é uma doença de dor crônica, que não tem o fenômeno da autoimunidade, é o hábito de vida, são o estilo de vida. Então, controle de peso é super importante, com uma dieta saudável e principalmente com exercício físico, que a gente sabe hoje em dia, se você colocar qual o tratamento que tem mais estudo científico, tem mais evidência no tratamento da fibromialgia, exercício físico. Então, a atividade física, ela é fundamental, né, na prevenção dessas doenças crônicas, mas também no tratamento de dores crônicas, inclusive da fibromialgia. Isso porque melhora não só sistema nervoso central, com liberação de endorfina, melhora o condicionamento físico e aquela história da circulação que eu te contei também, você melhora o condicionamento, a irrigação do músculo, né, com sangue, melhora, então com isso melhora a dor do paciente. E é barato, é acessível e sendo feito, prescrito por um profissional e acompanhado por profissionais, né, de saúde, também não tem efeito colateral. Então, assim, essa combinação, né, do médico com o fisioterapeuta, com o educador físico, com os outros terapeutas, com o psicólogo, é fundamental no tratamento desses pacientes com fibromialgia. Então a gente vai aproveitar e vamos passar aí algumas sugestões, né, dentro da fisioterapia do que pode ajudar o paciente. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E exatamente, tem diversas ferramentas que a fisioterapia oferece para o paciente com fibromialgia, para alívio dos sintomas, alívio da tensão da musculatura, porque para além dos tender points, a tendência é que toda a cadeia muscular fique muito tensa, muito rígida. Então, desde a terapia manual, hidroterapia é muito indicada, mas o caminho de fato mais comprovado para alívio dos sintomas é o exercício físico. E é interessante que ele comece pela fisioterapia, porque ele vai ser orientado e vai trazer consciência corporal para esse paciente. Entendi. Né? Então, a gente trouxe aqui para mostrar alguns exercícios. Senta de frente para lá, para o público conseguir acompanhar, por favor. Porque para além da parte de terapia manual, mesmo da eletroterapia para aliviar os sintomas, o próximo passo é alongamento da musculatura, que isso o paciente pode até fazer em casa, caso não remeta às dores que incomodam. Os tender points, como vocês viram no vídeo, eles estão localizados principalmente na região cervical e próximo à escápula e também na lombar. Então a gente começa alongando a cervical, puxa a cabeça aqui para o lado direito. E alongamento, o interessante é que ele seja realizado entre 20 e 30 segundos, mas sem causar a dor que incomoda o paciente, sem uma dor limitante. Então, é importante que esse paciente, quando pronto ali para uma atividade física ou próprios exercícios de fisioterapia, esteja fora de uma crise. Exatamente. Ele não pode estar sentindo dor. Então, medicar para sintomas hoje é algo feito, né, doutor? Sim, é importante essa combinação, né, da medicação com os exercícios físicos.
é para que a gente torne o paciente não sem dor, mas com uma dor tolerável para ele conseguir aderir a um programa de exercício físico. Então, essa conversa que a gente tem com o fisioterapeuta, né, ou com o educador físico, ou com o terapeuta ocupacional, ela é super importante para a gente ajustar medicação e exercício. E lembrar que exercício também é remédio, né? Então a gente prescreve a dose, a intensidade, a frequência e o tipo. Não é para sair fazendo sozinho também. Isso, não é para né? sair fazendo sozinho. E outra coisa também é uma decisão que a gente compartilha com o paciente. Tá. Ou seja, o que ele acha melhor de fazer de exercício, o que ele se sente bem também. A gente não vai mandar para a água fazer natação, um paciente que não sabe nadar, que não gosta de água. Entendi, perfeito. Então, essa decisão que a gente toma é sempre em participação do paciente que a gente está tratando. Muito bom. Vou para um próximo exercício para a região lombar. Pode deitar de barriga para cima, por favor. E aí o primeiro é uma sequência de 3 exercícios. Abraça as 2 pernas, mantendo a lombar bem apoiada. Tá? E é um exercício que tem que trazer alívio para o paciente, não pode remeter aquelas dores que já vem incomodando. Tá. Também segurando entre 20 e 30 segundos. Aí deixa uma perna esticada, abraça só a outra, aqui por baixo. Isso. Segura aqui por baixo e estica. Ela tem um bom alongamento, mas cada um vai no seu limite, não tem problema nenhum. Às vezes o paciente também está num momento mais fragilizado, exato, exato. E a gente sabe que essa questão relacionada a condições emocionais interferem muito, né, gente? Então, assim, vai ter dia, como em outras, eu acho que em outras patologias, que a pessoa tá super animada e outras que ela tá ali, por favor, não quero falar hoje com ninguém. Isso dentro do quadro é importante, E o que é importante, é claro, a gente dosar, como eu falei. Então, a gente pede, não deixe de ir. Hoje a gente vai fazer um programa mais leve, um programa só de alongamento, um programa aeróbio mais leve, mas não deixa perder aquela frequência. Porque se ele perder a frequência, ele desanima e com isso ele não vai mais pro exercício físico. Exatamente. Tem mais um? Vou colocar a perguntinha do público, então. Dobra uma aqui e cruza e abraça de baixo. Essa é uma sequência de alongamento que todo mundo pode fazer em casa para alívio das dores lombares. E esse é o primeiro passo antes da gente entrar na parte de exercícios propriamente ditos. Tá, que podem ajudar também. Então, perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Gabi, um beijo pra você. Fibromialgia pode causar sensação de cansaço no corpo? Então, vamos falar um pouquinho aí dos sintomas, né? Sim, um dos principais sintomas depois da dor é a fadiga. Então, essa fadiga, ela é muito comum nos pacientes com fibromialgia, você já acorda cansado. Então, o importante é perguntar não como você dorme, sim como você acorda. Porque o paciente diz, eu durmo bem, mas eu acordo ruim. Então, quer dizer, é um sono que é não reparador. Então, aí a gente tem várias técnicas, o próprio exercício físico melhora a qualidade do sono, existem medicações que melhoram a qualidade do sono. Então, essa fadiga ela é super importante. Então, medicação e exercício físico também atuam muito nesse sintoma que é bem importante, é bem limitante nos pacientes com fibromialgia. E já está determinado que não é só central, é periférico. A musculatura está despreparada, então com isso ela sente mais fadiga. Eu vou deixar uma pergunta minha e uma do público agora. Vamos ver, vamos colocar do público na tela. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Da Lourdes, obrigada, um beijo para você. A fibromialgia pode ser confundida com artrite reumatoide? Pergunta maravilhosa. A artrite reumatoide, então, é doença autoimune. E eu queria completar perguntando o seguinte, se as extremidades, então as pessoas que sentem mais frio, que têm a temperatura do corpo diferente e falam dessas extremidades, né, mais geladas, se isso também tem relação no quadro de pode ser, principalmente no início do quadro de artrite reumatoide, que o paciente sente bastante dor nas articulações, e que ainda não aparece muito a inflamação, aquele aumento de volume das articulações, pode ser confundido sim. Tanto é que existe dos critérios a duração que você tem que observar dos sintomas para ver que diagnóstico você pode dar. Então, ela pode ser confundida no início do quadro sim. Entendi. E o que é mais comum de acontecer, Carol, é que você pode ter uma associação da artrite reumatoide com fibromialgia. Então, isso é uma coisa mais atual, que tem vários estudos que mostram que a doença autoimune articular,
ela altera muito o controle de dor que o paciente tem, e aí você controla aquela doença articulada, a inflamação, mas o paciente continua com dor no corpo, que é da fibromialgia. Então a gente tem que saber diferenciar o que é da inflamação e o que é da fibromialgia e saber tratar para ter o tratamento correto da artrite reumatoide e o tratamento também para fibromialgia. Porque não tem cura, né? Porque não tem cura, a gente tem um controle de dor. E aí que o exercício é fundamental para os dois, quer dizer, o controle da inflamação com remédio, o controle da dor com medicação e também essa conversa que a gente tem com o fisioterapeuta, com o educador físico, de você fazer exercício. Até porque esses pacientes, eles perdem muito alongamento, eles perdem muita força, né, principalmente para fazer as atividades de vida diária. Então a gente prescreve um programa que seja completo, alongamento, força, aeróbio, além das medicações. Então pode ser confundido. Acho que o Ilan vai mostrar alguns exercícios mais Agora a gente já começa de ativação. de ativação. Exatamente, ativação. Então vamos ativar, musculatura. depois a gente mostra um VTzinho que a gente tem de mais uma coisa bem legal. Perfeito. Então quando a gente começa a pensar nas dores lombares, que são muito comuns na fibromialgia, o fortalecimento específico é o core, que é essa parte do abdômen inferior e assoalho pélvico, glúteos. É a base do pilates, a base do yoga. Né? Então é feito todo um trabalho de consciência corporal de como é feita essa ativação da musculatura. E depois um dos exemplos que a gente dá de exercícios é a ponte, a elevação pélvica. Então bem lentamente você vai subir e descer devagar, enrolando e desenrolando a coluna, não subindo em bloco. Tá? E é óbvio que isso a gente faz de forma progressiva. No começo só a isometria, só a contração dessa musculatura, e aí depois com o movimento, podendo aumentar o número de repetições, podendo colocar alguns instrumentos para ativar outros grupos musculares. Enfim, é muito importante, obrigado, pode descansar um pouquinho, mas é que o exercício seja orientado e feito de forma progressiva. Cada um tem o seu ritmo, cada paciente vai aderir melhor a um tipo de tratamento, seja a acupuntura, seja a hidroterapia, seja a terapia manual. Então é importante respeitar que cada indivíduo é um só. Vamos então observar, a gente tem as palavras aqui, olha só que interessante, do Thiago Berbel, ele é acupunturista. Eu sou uma apaixonada pela acupuntura, eu acho a acupuntura um negócio assim fantástico. Claro que tudo a gente vai somando, né? Não é só uma coisa, para ficar bem claro até para o público. Então, mais uma alternativa, vamos ver as palavras dele, olha lá. Na visão da medicina oriental, nós temos duas visões quanto ao quadro de fibromialgia. Tanto a questão física, quanto também a questão emocional. Normalmente, esses quadros crônicos estão associados também a questões emocionais. Então, a acupuntura ela vai tratar tanto das dores físicas, quanto das questões também articulares, tanto de rigidez articular, também como rigidez muscular. E muito comum no quadro de fibromialgia também existirem a indisposição física e também má qualidade de sono. A acupuntura também vai estar atuando de forma muito eficaz a trazer mais disposição durante o dia, mas também disposição pela manhã por atuar melhorando a qualidade de sono e assim trazendo um sono mais restaurador. Uma outra questão muito positiva referente ao tratamento com a acupuntura da fibromialgia é que também vai ajudar a questões associadas ao lado emocional, como dito anteriormente, aonde vai se melhorar tanto quadros relacionados à depressão, quadros relacionados à ansiedade, a oscilações de humor, inclusive a falta de paciência e irritabilidade. Outro ponto muito importante a se falar quanto à questão do tratamento da fibromialgia é a questão do estímulo à prática de atividade física. E nesse ponto a acupuntura também vai ajudar tanto na questão da disposição quanto a questão de atividade física com melhor qualidade. Tá aí, deixa eu agradecer então Thiago Berbel, lá no Insta você encontra o trabalho dele, obrigada, @Thiago com TH _Berbel. A gente já tá chegando mais pro finalzinho aqui da nossa entrevista, vamos passar mais uma possibilidade de exercício e eu vou fechar com uma pergunta para você, doutor, vamos lá. Ótimo. Pensando ainda no core, que é esse centro de forças do corpo, uma evolução do anterior e pensando no abdômen específico, você vai levar os dois pés aqui e segurar, mantendo a lombar bem apoiada, fazendo um quadradinho aqui. Tá? Isso é uma ativação do abdômen inferior e lembrando como a gente trabalhou a consciência corporal lá no começo do tratamento, ela vai fazer uma boa ativação do core, uma boa ativação do assoalho pélvico, dos glúteos. Isso é muito positivo para o alívio das dores
da lombar. E super possível de ser realizado. Exato. Você não precisa de uma estrutura física grande, nem nada assim. É só respeitar a progressão e a resposta à diminuição dos sintomas e a gente evolui com o exercício. De cada um. Exatamente. Eu queria fechar, doutor, como a gente comentou há pouco da questão, não temos aí, então, cura, temos o controle, tudo isso que a gente comentou, é claro que vai devolver qualidade de vida para o paciente. Como é que hoje vocês chegam no diagnóstico, que é a parte mais difícil, eu acho, para quem depois descobre uma fibromialgia? Então, assim, para a gente fechar, exames, como é a forma que é examinado esse paciente, quais as coisas que vocês unem aí de características para, de fato, a gente ter o diagnóstico correto? Isso é uma ótima pergunta, né? Lembrando que o diagnóstico ele é clínico, ou seja, depende da uma boa conversa, quer dizer, uma boa anamnese, ou seja, história médica do paciente, né? Sobre todas o que ele sente, sobre os sintomas, as doenças que ele tem associadas, que podem estar ligadas a essas doenças, e o exame físico do paciente. Então, assim, o diagnóstico é clínico. Não existe Quando necessário, a gente pede algum exame para excluir alguma outra causa, ou seja, um diagnóstico de exclusão. A gente pode pedir algum exame de sangue, de imagem, mas se você desconfiar que tenha alguma outra doença associada, como teve a pergunta passada, artrite reumatoide. Entendi. Então, o diagnóstico é clínico. Não existe nem um exame sofisticado, nem um exame caro que precisa ser feito, e sim uma boa consulta médica, com uma boa conversa, história clínica. E isso lembrar que reumatologia não é só do idoso, é de pacientes jovens e também trata da fibromialgia. Sem dúvida, especialidade médica maravilhosa. Olha, eu vou deixar o site então para vocês. O agradecimento do Dr. Fábio é reumatologistasp.com.br, reumatologistasp.com.br. O seu ILAN, então, é www.auraclara.com.br, auraclara.com.br. Um beijo. A Max Fama 994827150. Gente, obrigada. A gente volta ao vivo amanhã.